e tivemos um monte de novidades interessantes. Tá? Primeiro, infelizmente, teve ataque de drones russos contra a Ucrânia também, mais uma vez. A maior parte deles foi derrubado, também teve mísseis russos também destruídos, também muitos deles. Agora, os ucranianos fizeram mais uma vez um grande ataque aqui na Rússia, inclusive em Moscou, mais uma vez fechou o aeroporto de Moscou. Foram 600 drones russos no total. O ataque contra várias bases aqui atingiu um monte de coisa, atingiu uma fábrica de baterias que os russos têm aqui, atingiu equipamentos militares, atingiu um monte de coisa, uma devastação enorme feita pelos drones ucranianos aqui. Na linha de frente, nenhuma mudança. Na questão diplomática, o Putin está falando sobre criar uma zona buffer aqui com a Ucrânia, voltou com esse papo de zona buffer na Ucrânia e coisa e tal, que basicamente quer dizer que não vai ter acordo de paz nenhum, né? E aí que vem o pessoal falando, bom, como é que pode o Putin não querer acordo de paz? As tropas dele não conseguem avançar nada na Ucrânia, a economia da Rússia está quebrando, o Putin sabe que ele não consegue ficar mais muito tempo, por que ele não quer a paz? E aí eu vou apresentar para vocês aqui duas explicações de dois youtubers diferentes. Um é o Anders Puk Nielsen da Dinamarca, que fala que a questão do Putin é que ele precisa do sonho da grande Rússia, ele precisa vender esse sonho para os russos e coisa e tal. Ele precisa disso. E parar a guerra agora, isso não ajudaria a Rússia. Ah, mas conquistou um monte de coisa da Ucrânia, conquistou território da Ucrânia, não sei o que lá, temporariamente, evidentemente. Mas isso não é a grande Rússia, não é a vitória que o Putin espera, que o povo russo espera. O Putin está nesse imaginário, né? E o outro que eu acho bem mais interessante é o Konstantin, do canal Inside Russia, que é um russo que saiu lá da Rússia, e ele é contra a guerra e coisa e tal, e ele está falando sobre os atentados contra o Putin. Já tem uma série de eventos que estão acontecendo em Moscou que apontam para uma grande intimidação de outros gangsters lá dentro do governo russo, né? Vocês sabem, o governo russo é um governo mafioso. E como toda máfia, sempre existe o risco de alguém se rebelar contra o chefão. Não é o povo que ameaça o Putin, são outros chefes dentro lá da estrutura da Rússia que se rebelam contra o Putin, né? E nesse caso ele está acusando o Patrushev. Vamos ver a opinião dele aqui, o que aconteceu, quais são os casos aqui que ele está levantando para essa possível conspiração para matar o Putin, né? Na diplomacia americana, o Marco Rubio parece que está se movendo junto com o Congresso para tentar aprovar mais sanções contra a Rússia, o que é uma coisa positiva. E também a União Europeia está se movendo para bloquear a Hungria para conseguir definir o cronograma para a entrada da Ucrânia na União Europeia, o que é um excelente ganho, é um excelente resultado para a Ucrânia isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Milei Turguniev, Cowboy de Vitrine e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, neste momento que eu estou gravando o vídeo, o exército ucraniano, as forças armadas ucranianas ainda não fizeram aquele quadrinho com o número de drones, número de mísseis que foram lançados, que foram derrubados e coisa e tal, mas a gente sabe que teve, tá? Um monte de drones, um monte de mísseis em um monte de lugar da Ucrânia. Teve aqui em Kiev, teve aqui em Chernihiv, teve um monte de outros lugares aqui que teve drones russos contra a Ucrânia de ontem para hoje. Essa daqui é uma imagem de um drone russo sendo destruído pela defesa antiaérea ucraniana essa manhã em Kiev. Então tá aqui uma foto muito bacana aqui, né? Essa outra imagem aqui é um míssil MiG-23, um desses mísseis aqui, destruindo um míssil russo. Olha lá, mostrando aqui o míssil russo destruído e excelente notícia aqui, o míssil de cruzeiro russo. Então, essa manhã, de ontem à noite até essa manhã, teve drones e mísseis russos contra a Ucrânia. Mais uma vez, a maior parte foi derrubado pela defesa antiaérea ucraniana, mas alguns causaram dano. Por exemplo, aqui em Poltava, um drone russo caiu e destruiu 7 casas privadas de pessoas, né? Uma pessoa foi ferida, o ataque causou incêndio e teve disrupção de linhas de potência, ou seja, o pessoal ficou sem luz por conta desse ataque aqui em Poltava. Mais uma vez um ataque absurdo sobre coisas civis que não tem nenhuma lógica, né? Enfim, então teve esse ataque de drones russos contra a Ucrânia de ontem para hoje também, mas o ataque ucraniano contra a Rússia, meu amigo, foi muito maior.
Aqui, ó, isso daqui é Moscou. Começou as explosões lá em Moscou, tá? Um grande ataque por lá. Isso aqui foi numa fábrica de drones na região de Moscou, essa grande explosão, né? Mais uma vez os aeroportos foram fechados, então o pessoal está colocando aqui que meio-dia, horário de Moscou, 37 voos atrasados, mais de 2 horas de atraso, vários aeroportos fechados, ou seja, uma confusão generalizada lá em Moscou, com atraso de voos por conta disso, né? Aqui tem um comentário do Fighter Bomber, justamente criticando esse negócio, falando o seguinte, que agora isso está gerando, esses ataques de drones ucranianos, por força dos próprios russos, isso está gerando uma preocupação muito grande. Olha só, essas são táticas interessantes. Em intervalos não iguais, de diferentes direções, os ucranianos mandam ataques de drones em direção a Moscou durante a noite, durante o dia e durante a noite. Como resultado, o tráfego dos aeroportos é totalmente paralisado, a internet é desligada de acordo com as novas regras do governo russo. Então, o governo russo, para evitar os ataques ucranianos, porque o que deve ter acontecido? Deve ter tido ataque ucraniano que conseguiu atingir alguma coisa séria lá em Moscou, alguma unidade militar séria, alguma coisa, uma fábrica importante lá, né? Então os russos decidiram agora que no momento que vem o drone ucraniano, eles desligam a internet e desligam a rede de celular. Porque lembra, esses drones usam a rede de celular para se comunicar com os operadores, né? Ou seja, os ucranianos têm feito isso, têm mandado um monte de drones ao longo de todo o dia para justamente atrapalhar a Rússia, para o Moscou ficar desligando a internet o tempo todo, fechando o aeroporto o tempo todo. Claramente, esse tipo de tática requer um monte de drones, mas também é claro que um único drone que atinja o alvo, né, semanalmente já é suficiente para parar o aeroporto de Moscou, carregar os aeroportos e coisa e tal. E agora parece que isso é o novo normal da capital de Moscou, ficar tudo parado, né? E alguma coisa vai ter que ser feita quanto a isso, segundo ele está dizendo aqui, né? Enfim, os russos estão apavorados com os drones ucranianos e aparentemente tem muitos drones ucranianos indo lá para Moscou e atrapalhando a situação, né? De ontem para hoje, a imprensa russa reportou que entre 8 horas da manhã e 8 horas da noite de ontem, tá? Os russos interceptaram 159 drones sobre várias regiões da Rússia, né? Drones ucranianos sobre várias regiões da Rússia. E ele está dizendo aqui, claro que nós acreditamos neles, né? Mas na verdade, olha assim, pode ser que tenham realmente interceptado 159 drones, porque segundo o Jürgen Naudit, aqui que é um especialista alemão, os ucranianos lançaram 644 drones em um dia. Então, pode ser que tenham interceptado 159 no final das contas dos 644 que foram enviados, né? Isso daqui é um showzinho chinês de drone, só colocou aqui para ilustrar os drones que fazem esses ataques de longo alcance. Não são drones pequenininhos assim, são drones grandes, drones maiores. Enfim, essa é a situação. Foram 600 drones ucranianos em um dia e por isso causou essa disrupção toda lá na Rússia, né? E continuam, lógico, os ucranianos produzindo muitos drones. Cada vez mais os ucranianos desenvolvem novas empresas, novas oficinas para construção de drones. Isso é a guerra moderna, é construir um monte de drone, é isso que faz a diferença, né? Mas, bom, nesse grande ataque com 600 drones que os ucranianos fizeram, teve coisa atingida, tá? A planta Energia em Yelets, na região de Lipetsk, foi atingida à noite. Lipetsk fica nessa região aqui. Lipetsk Oblast é esse oblast aqui da Rússia, e foi atingido justamente aqui, isso aqui é justamente na Energia, eu não sei se pronuncia energia ou energia isso aqui. De qualquer forma, é uma planta de produção de baterias na cidade russa de Yelets, e foi atingida aqui. Você pode ver que teve a explosão nesse caso aqui. Esse drone atingiu a unidade de produção de baterias à noite. É lógico, baterias são muito importantes numa guerra que se usa muito drone. Então, esse ponto de ter atingido essa fábrica de baterias lá na Rússia é bastante significativo, né? Bom, e tem aqui um texto sobre esse caso aqui, ó. O Igor Artamonov, então um blogger russo, falando sobre isso. Caros amigos, eu venho informar para vocês sobre a situação em Yelets, né? Como resultado de uma queda de UAV e o incêndio na zona industrial de Yelets, 8 pessoas foram feridas,
todas elas estão recebendo o tratamento médico, né? Informação sobre vazamento de substâncias tóxicas após o fogo está se espalhando pela internet, a informação não é verdadeira. Também, destroços de UAV caíram no teto de um prédio residencial e os residentes foram evacuados, não teve mortes, não teve feridos, né? O prédio não foi destruído e coisa e tal. O sistema de guerra eletrônica continua operando por toda a cidade e coisa e tal. Ou seja, o cara tá dizendo que não foi nada, não teve nada, tá tudo tranquilo e coisa e tal. Mas o pessoal sentiu o cheiro de substância tóxica no ar, e provavelmente tem, vocês sabem, essa produção de baterias realmente tem uma química muito pesada nisso daí, e se os drones ucranianos atingiram alguma coisa dentro da linha de produção de baterias, é natural que tenha vazado substâncias tóxicas, tenha vazado coisa que o pessoal ficou apavorado e começou a fugir disso daí, né? Também um drone caiu, sim, esse drone que caiu aqui ó, foi no Patriot Park, localizado próximo de Moscou, em Kurbinka. Eu fiz confusão, esse aqui não é o da fábrica de drones, não. Esse aqui é do Patriot Park que caiu. O Patriot Park é uma coisa que só tem em Moscou, né? É um parque de diversões militar, com um monte de tanque, de canhão, de não sei o que lá, e o pessoal lá de Moscou vai passear lá para ver os canhões. É uma Disneylândia militar, né? Aqui, ó, Patriot Park é um complexo militar, um complexo temático, né, um parque de diversões temático que mostra equipamento da União Soviética, da vitória na Segunda Guerra Mundial. É o maior desse tipo lá na Rússia, né? E não está sendo muito usado, pode ser justamente que estivesse sendo usado para alguma armazenagem de equipamento, de munição e coisa e tal, e daí os ucranianos foram lá atingir esse parque temático. Só na Rússia para ter esse tipo de coisa mesmo, né? Aqui, fica um monte de equipamento aqui, coisa e tal. É onde os russos fazem muitas fábricas de armas para vender armas para o exterior, mas ultimamente os russos não conseguem vender mais nada, porque ninguém quer comprar equipamento obsoleto dos russos, né? Bom, além desses ataques com drones, teve mais coisa que foi destruída, até que a gente não tem informação disso. Aliás, outro ponto também, os russos têm cortado a internet para o pessoal não publicar imagens dos ataques, não dá dica, né? Mas a gente acaba sabendo. Aqui também teve na região de Oriol um helicóptero russo que estava tentando abater os drones e que acabou caindo. Não está muito claro porque que ele caiu, se ele foi atingido por alguma coisa, se teve alguma pane mecânica, mas está aqui o helicóptero, o momento que ele cai aqui lá em Oriol. Aparentemente foi um problema mecânico, né? Porque ele não parece ser atingido por nada. Esse helicóptero estava tentando derrubar os drones ucranianos ali na região, né? Bom, também os ucranianos atingiram um posto em Ligov. Ligov é uma cidadezinha aqui no Oblast de Kursk. Aqui, ó, Ligov, essa cidadezinha aqui, os ucranianos atingiram Ligov com HIMARS, né? Atingiram um posto de gasolina que tinha um monte de soldado russo ali e acabou tendo um problema sério aqui, ó. Então tá aqui a tradução, aqui era o posto que os russos estavam organizados, o impacto foi aqui. De acordo com Pekla, os ucranianos atingiram equipamento militar na área da Rosneft, de um posto de gasolina da Rosneft. Os mísseis atingiram Ligov. A acumulação de equipamento e pessoal foi atingida 3 vezes em intervalos de 5 a 7 minutos. O número exato de soldados russos que foram mortos e feridos ainda não é conhecido. Então isso aqui é uma imagem aérea, não mostra exatamente a situação real, né? Mas mostra que essa região aqui estava sendo usada como um depósito, como um quartel dos russos aqui, e foi destruída totalmente na região ali. Isso causou bastante problemas para os russos. Aqui em Ligov, os mísseis atingiram uma concentração de equipamentos e pessoal. Uma voluntária russa com sangue nas mãos reporta pelo menos 3 mísseis pesados. Então essa moça aqui, ela é russa, publicou um vídeo no Telegram de lá, usando filtro de olho grande, né, lógico, né, enfim. Mas ela estaria lá cuidando do pessoal lá e acabou vendo que morreu um monte de gente, teve um monte de problema por lá, né? Aqui mais uma informação sobre esse ataque ali em Ligov. As forças armadas ucranianas atingiram um posto de gasolina na região de Ligov com 3 HIMARS. Reportes preliminares indicam que 2 pessoas foram mortas e 5 feridas. Isso daqui seriam só os civis, tá? Além disso, teve um monte de milico que morreu nessa parada também, né? Ou seja, o pessoal, vários carros foram danificados, inclusive carros de combate, com certeza. Eles estão falando só dos civis aqui, porque eles não vão entregar o número de militares que morreram nessa história. Essa revista é uma revista russa, então essa é a situação, né?
Bom, o Igor Girkin falou mais uma vez com pessimismo sobre o futuro da Rússia. Mais uma vez eu vejo complacência, longos períodos de pouco avanço, a passos de tartaruga e coisa e tal. Eu acho interessante essa colocação do Igor Strelkov, ou Igor Girkin, que é o criminoso de guerra que começou essa guerra toda, né? Ele era o coronel do FSB que foi usado pelo Putin para invadir a Crimeia, para invadir o Donbás e coisa e tal, porque ele representa o ponto que a gente vai falar mais adiante nesse vídeo sobre a oposição na Rússia. A oposição na Rússia é tipicamente isso daqui. O cara está na cadeia, critica o Putin, mas tem gente seguindo ele, tem um monte de gente seguindo ele no final das contas, e a coisa está ficando arriscada para o Putin lá em Moscou, né? Bom, existem relatórios não confirmados que vai haver uma troca de 1000 por 1000 prisioneiros de guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Pode começar hoje e com a mediação da Turquia. Ambos os lados reportaram que estão se preparando a lista de nomes que serão liberados de cada lado, e isso deve acontecer nos próximos dias. É uma boa notícia isso, 1000 prisioneiros de guerra é muita coisa. Isso aqui provavelmente é resultado daquele encontro que teve lá na Turquia, em que tudo que conseguiu se negociar foi isso. Não deixa de ser uma coisa positiva, né? Mas é lógico, muito aquém do que o Trump esperava. De qualquer forma, o Trump está dizendo aqui que não, que nós conseguimos aqui, ó, parabéns a ambos os lados pela negociação, isso pode levar a alguma coisa maior, eu não sei o que é lá. O Trump ainda na ilusão de que vai ter alguma coisa aqui, não vai ter nada, Trump, lamento muito. O Instituto para o Estudo da Guerra fala mais uma vez sobre o presidente Putin, que está fazendo um estado de ideologia baseado no nacionalismo, nas posições da Rússia, que a Rússia é grande, que temos que fazer uma zona buffer em torno da Ucrânia, para a Ucrânia não atacar a Rússia, como se a Ucrânia alguma vez tivesse atacado a Rússia, né? A Ucrânia está sendo atacada pela Rússia, a verdade é essa. A Ucrânia em momento algum atacou a Rússia, né? Então é aquele negócio do Putin de fazer um nacionalismo. E o ponto do Putin é esse é o problema. Por que o Putin, mesmo perdendo a guerra, sabendo que a economia está indo para o buraco, sabendo que não está conseguindo avançar mais nada, por que ele não está se agarrando a essa possibilidade de fazer a paz agora? Como eu falei para vocês, a única possibilidade era se o Trump ganhasse a guerra para ele. Se o Trump ganhasse a guerra para o Putin ia aceitar, né? Ou seja, aceitar que a Ucrânia entregasse todas as regiões e saísse e aceitasse desmilitarização e não sei o que lá, e não sei o que lá. E a gente vai ver aqui por que o Putin está agindo desse jeito, tem essas opiniões aqui que eu acho muito interessantes, né? Bom, agora tem uma notícia que o Zaluzhny deu. O Zaluzhny é o antigo comandante das Forças Armadas ucranianas e atualmente é embaixador da Ucrânia lá em Londres, né? E ele deu a notícia de que as pessoas na Ucrânia não podem mais esperar o retorno às fronteiras de 91, nem às fronteiras de 22. A minha opinião pessoal agora é que o inimigo tem muitos recursos e que vai continuar o ataque, coisa e tal. E o Zaluzhny parece que está muito chateado, tá achando muito ruim o que está acontecendo, está meio crítico com isso daqui, né? Lembrando que o Zaluzhny, embora seja aliado político do Zelensky, ele meio que tem se candidatado, tem se colocado como um possível substituto do Zelensky. Então você pode ver nessa fala do Zaluzhny talvez já alguma alusão a isso, a uma possível carreira política dele posteriormente. Eu gosto do Zaluzhny, não acho que esteja errado, mas eu acho que é um absurdo esse negócio dele dizer que não vai voltar à fronteira de 91 ou de 2022. Vai sim. Vai sim. Pode ser que não volte imediatamente agora. Mas em algum momento eu tenho certeza que vai, né? Então ele está falando aqui que a destruição do potencial econômico-militar da Rússia nas condições atuais seria muito difícil e não sei o que lá. Enfim, ele está tendo uma visão negativa sobre essa guerra, né? Pode ser também justamente uma maneira de iludir o inimigo, de falar, olha só, não vai ter nada, não vai ter ofensiva não, russo, a gente está vendo que vocês são muito poderosos, muito fortes, né? Não vamos fazer ofensiva não. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, os líderes europeus mais uma vez estão frustrados com o Trump, porque o Trump não quer colocar sanções e coisa e tal, e está todo mundo se preocupando. O que o Trump vai se agarrar? Qual vai ser a próxima desculpa que o Trump vai se agarrar para não colocar sanções na Rússia, né? E como eu falei para vocês, o caminho é esse. O Trump já praticamente desistiu de negociações entre Rússia e Ucrânia. Já viu que não tem negociação. Então agora ele vai ter o período que ele vai ficar ali meio neutro, mas fatalmente ele vai perceber que ele é obrigado a ficar do lado da Ucrânia. Ele não tem alternativa que não seja ficar do lado da Ucrânia, né? E aqui, olha só uma mensagem de como é que isso está acontecendo. Segundo a New Yorker,
que é uma revista ali lá do estado de New York. Aqui, uma fonte próxima ao secretário de Estado, o Marco Rubio, me disse ontem, falando na condição de anonimato, que Rubio está trazendo a questão das sanções à Rússia quase diariamente isso daí. Ele quer que o Congresso mova para fazer a lei do Lindsey Graham, né, no Senado, porque isso tornaria a coisa toda a prova de veto pelo Trump. Ou seja, o Senado se movendo, o Congresso se movendo, botando sanções neste momento, o Trump ele ainda acha que vai conseguir fazer a paz com o Putin, ele não quer se meter nisso daí, ele ama o Putin dá uns amassos no Trump, e o Trump gosta e não sei o que lá. Então o Trump está indeciso, mas nesse momento está balançando. Então qual que é a ideia do Rubio? O Congresso americano botar essas sanções, porque aí o Trump não vai vetar, ele vai deixar. O Trump não vai tomar iniciativa de fazer sanções contra a Rússia, mas se o Congresso fizer agora, o Trump não vai vetar, né? E a gente não sabe se isso não está negociado com o próprio Trump, tá? Porque, de novo, existe a possibilidade do Trump estar fazendo esse troço todo por medo de retaliação russa? Existe, né? O Trump é um covarde. Então ele pode estar com medo do Putin lançar bombas atômicas contra os Estados Unidos, ele pode estar com medo do Putin usar os robôs dele na internet que o Trump acha que tem efetividade, que pode prejudicar ele politicamente. Então, no final das contas, o Marco Rubio pode estar negociando isso com o Trump mesmo. Olha só, o Congresso bota a lei, o Trump não veta e pronto, temos mais sanções contra a Rússia, né? O líder da maioria no Senado, que é republicano, também falou sobre sanções. Se a Rússia não fizer diplomacia séria, o Senado vai trabalhar com a administração Trump para colocar mais sanções na Rússia e coisa e tal. Ou seja, o Congresso americano tem se movido, é o que eu falo para vocês. Por que o Congresso tem se movido? Porque os congressistas querem se reeleger, meu amigo, e lá nos Estados Unidos o apoio à Ucrânia é muito grande. É igual o problema que o STF tem aqui no Brasil com o Bolsonaro. Só o Bolsonaro tem voto no Brasil. Então, por mais que o pessoal fique nessa picuinha, ai, Bolsonaro golpista, Bolsonaro fez golpe. Golpe nenhum, teve nada de golpe naquela porra ali. Se o Bolsonaro quisesse ter dado golpe, tinha dado mesmo. Mas não quis dar o golpe, não teve golpe nenhum no final das contas, né? Então, fica esse pessoal nessa picuinha sem perceber o problema, que politicamente o povo quer isso, o povo quer Bolsonaro aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o povo quer o apoio à Ucrânia. Então, os senadores acabam se movendo nesse sentido. É por isso que o Congresso aqui no Brasil se move no sentido das pautas bolsonaristas. Porque é o Bolsonaro que tem voto. Não é porque o Congresso tem um bom coração e as pessoas são boas. Não é isso. O congressista é tudo filho da puta. Todos eles, aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. O que move eles é que eles querem se reeleger. Então, se eles querem se reeleger, eles têm que poder dizer que estavam indo no sentido correto. Se eles não vão no sentido correto, eles não se reelegem, né? Então, e por outro lado, né, o cara falando aqui que se a Rússia não fizer diplomacia rápido, que não vai ter isso. O Lavrov já falou que a questão da legitimidade do Zelensky vai ter que ser necessária antes de um acordo de paz, que a gente não vai aceitar o Zelensky assinar. O Putin não vai assinar acordo de paz nenhum. Ele não pode assinar acordo de paz nenhum. Ah, mas, Peter, você fala que a Rússia está afundando em dívidas, que a economia está quebrando, que o Putin não está avançando, já perdeu a guerra. Por que o Putin não aceita isso? Vamos falar disso daqui a pouquinho. E, bom, aqui o próprio Putin falou agora que a gente vai fazer uma zona buffer para proteger a Rússia da Ucrânia, que vamos invadir a Ucrânia no norte também, Sumy, não sei aonde. Vamos fazer uma zona buffer de 15 a 20 quilômetros e, né, na região de Sumy, Kharkiv, para poder ter maior segurança e não sei o que lá, como se a Ucrânia nunca ameaçou a Rússia em momento algum, nunca teve interesse em invadir a Rússia em momento algum, antes da Rússia invadir a Ucrânia, evidentemente, né? Ou seja, isso daqui é exatamente o Putin querendo se mostrar forte, não, que nós vamos fazer. Aqui é mais do que isso. Teve um delegado dele aqui, um coronel dele, dizendo que essa zona buffer vai cobrir Odessa, Dnipro, Mykolaiv, Chernihiv, Kharkiv e Sumy. Vai ser até o sonho desse pessoal pegar Odessa, né? Mas não vão, mas enfim, por que fica nisso? Por que o Putin insiste nessa história, né? Aqui, ó, o Infobae, que é um jornal lá da Argentina, está falando aqui que a fragilidade econômica da Rússia na guerra poderia ser o que leva o Putin à mesa de negociações. Isso é o que todo mundo esperava. Isso talvez seja até o que o Trump esperava, né? O Trump achava, pô, a gente sabe que a Rússia está na merda. Ninguém tem dúvida disso. Todo mundo consegue ver que a Rússia está na merda economicamente. Então talvez o Putin tenha que ir para a mesa de negociações e coisa e tal, né?
E a questão toda disso daí é, não é. O Putin não vai para a guerra, para a mesa de negociações, o que ele queria é que o Trump ganhasse a guerra para ele. Negociar, ele não vai negociar, não vai aceitar nenhuma coisa intermediária, como eu falei para vocês, porque é insustentável para a Rússia. Insustentável em que sentido? E aí a gente tem aqui duas opiniões aqui de duas pessoas diferentes que eu acho muito interessante. Eu sempre recomendo o canal dele, Anders Puk Nielsen. Ele é um especialista de guerra da Dinamarca, que tem falado sobre vários assuntos militares, sempre muito lúcido, sempre com ideias muito interessantes. E ele está falando aqui que nesse momento tem muita conversa sobre possível negociação e cessar-fogo, mas ele acha que. Mas todo mundo sabe que o Putin não vai aceitar nada, né? Não vai chegar a coisa nenhuma. Por que o Putin não vai aceitar? Se o Putin está perdendo a guerra, se a economia dele está ruim, não seria bom ele aceitar um cessar-fogo agora e tentar dar uma arrumada e coisa e tal? E o que ele coloca justamente é parecido com o que eu coloco. O que eu digo é: a economia russa está muito ruim, mas está ligada diretamente à economia de guerra agora. O Putin consegue manter a motivação do povo justamente pela guerra. Se o Putin parar a guerra, o povo vai começar a olhar para o lado e vai, caramba, a gente está na merda aqui completa, né? Os preços explodindo e coisa e tal. E aí, como é que... Aí o Putin corre risco de cair. O que ele coloca aqui é um pouco diferente do que eu estou falando. O que ele coloca aqui é que a Rússia sempre teve o sonho da grande Rússia. E enquanto a Rússia está lutando a guerra, esse sonho está vivo. Os caras ficam falando, não, porque a gente vai pegar Odessa, porque a gente vai pegar Kharkiv, porque vão pegar Dnipro. O sonho está vivo, continua o sonho vivo. No momento que parar a guerra, o sonho morre. Né? Não tem mais, conquistamos Donbás. E que porra é essa? Que serve isso, né? A região totalmente destruída, os russos tiveram que destruir todas as cidades para tomar aquilo ali. Tem recursos minerais no solo, mas caramba, a Rússia tem recursos minerais pra caramba, a Rússia é um país enorme. Recurso mineral na Rússia é o que não falta, vai fazer zero diferença para a Rússia os recursos minerais ali do Donbás e coisa e tal. Então, o pessoal vai cair nessa, né? Então, o que ele vê aqui é que o Putin está lutando pelo sonho russo da grande Rússia. E a única maneira dele manter isso vivo é ele continuar lutando e coisa e tal. Repara que é um pouco diferente do que eu falo. O que eu falo é que se o Putin parar a guerra, aí que a economia desaba mesmo, porque a economia está toda direcionada para a guerra. Por que as pessoas violentas na Rússia estão satisfeitas nesse momento? Porque está todo mundo ganhando dinheiro lutando na guerra. Soldados ganham bem na guerra, né? Então, ou seja, o pessoal está satisfeito ganhando dinheiro na linha de frente. Se ele para, se tem um cessar-fogo, o salário, o soldo dos soldados caem. Esse pessoal todo, que é um pessoal violento, é um pessoal que tem armas, historicamente na história da Rússia, já teve várias revoluções quando os soldados voltaram da linha de frente em derrotas. Esse pessoal vai voltar, tem armas, não está satisfeito com o Putin, não gostou de ter parado a guerra. Esse é o problema do Putin, na minha opinião, né? Mas não deixa de ser basicamente a mesma coisa que ele fala aqui, ou seja, enquanto o Putin consegue vender o sonho da grande Rússia, ele consegue mobilizar a sociedade russa. Ele sabe que se ele parar a guerra, esse sonho morre, e se esse sonho morrer, o pessoal vai ser obrigado a encarar a realidade da Rússia e vai acabar depondo o Putin, né? O Konstantin, aqui do canal Inside Russia, eu também recomendo o canal dele, Inside Russia, é um canal muito bacana. O Konstantin, ele é um russo, ele morava ali em Rostov-on-Don, ele disse que saiu de lá, ele não fala onde é que ele está mais, porque ele evidentemente está sendo perseguido pelos russos, e ele continua com o canal dele. É muito interessante porque, justamente por ele ser russo, ele entende muito como é que as coisas funcionam na Rússia. Ele próprio morou em Moscou durante 40 anos e coisa e tal. Enfim, acho bem interessante o canal dele, né? E aí ele tem uma outra teoria nessa história. A teoria que ele fala do Putin estar mantendo a guerra é porque o Putin já perdeu o controle lá na Rússia. Ele está se equilibrando já com as várias facções tentando derrubar ele, né? Há muito tempo que o pessoal está insatisfeito com o Putin. O Putin começou essa guerra achando que ia ser uma guerra rápida, que eles iam lá e iam derrubar o governo da Ucrânia. Veja, essa guerra, o Trump não esperava que tivesse sanções. Ao contrário, ele fez a guerra para acabar com as sanções. Quando a Rússia invadiu a Crimeia e invadiu o Donbás em 2014, já recebeu um monte de sanções naquela época. E isso tem machucado a economia russa desde 2014, desde aquela época, né? Aí qual que era a ideia do Putin? Eu invado pelo norte, caio o governo Zelensky, eu boto uma marionete russa no lugar do governo Zelensky, e aí eu posso falar, não, então vamos sair daqui da Crimeia, vamos sair do Donbás, porque, né, agora é tudo nosso, o governo é pró-Rússia, é tudo nosso, a gente sai daqui e não tem problema nenhum. Ou então mesmo um governo que assine um acordo dizendo que aceita a integração com a Rússia, aí formaria a chamada Grande Rússia, que é a Rússia com Belarus e a Ucrânia juntos, né, que é um outro sonho
do Putin aí, né? Então é isso que ele queria. Ele vendeu para a elite russa que ele ia fazer uma operação rapidinha de 3 dias, ia derrubar os Zelensky, acabar a coisa e pronto, e acabou, e resolvido o problema, né? E não foi isso que aconteceu. E, de novo, né, toda elite gosta de colher os ovos e colher o leitinho da Fazenda Nacional, né? A Fazenda Nacional não é uma expressão tão etérea quanto você imagina. É uma fazenda mesmo. A elite aristocrática socialista de Brasília trata a gente como gado. Nós somos para ele gado, a gente tem que dar leitinho de tempo em tempo, tem que botar ovos para eles colherem, para eles ficarem ricos com o nosso trabalho, né? Então, Fazenda Nacional quer dizer exatamente isso. Nós somos uma fazendinha dos poderosos lá de Brasília. E na Rússia é a mesma coisa. Os russos são a fazendinha lá da elite, lá do Putin. E esse pessoal está insatisfeito, porque tem faltado ovo, a produção de leite está pequena, tem faltado ovo, né? E esse pessoal está começando a fazer atentados contra o Putin. Quando chega na fase do atentado contra o Putin, a coisa é terminal. E aí ele fala que tem evidências de vários atentados. Então o que ele aponta nesse vídeo dele aqui? Eu vou deixar os 2 vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição, para vocês acompanharem. Então, em inglês os vídeos, o Constantin fala inglês muito bem, o Anders também fala inglês muito bem, mas tem também legenda, se você quiser botar legenda em português, né? Bom, alguns dias atrás, no dia 29 de março, uma limusine que era usada pelo Putin, né, era uma das limusines. O Putin tem um conjunto de limusines que ele usa para andar lá em Moscou, justamente para ninguém saber em qual limusine que ele está, ele fica alternando, ele vai cada hora numa, são todas iguaizinhas, uma delas explodiu. Isso foi claramente um atentado, essas coisas não acontecem. E, de novo, provavelmente não foi um atentado ucraniano, foi um atentado russo, foi alguém de dentro ali, é alguém da elite russa que está insatisfeito com o Putin, está querendo o lugar dele, é assim que esses governos caem, não é o povo fazendo protesto, o povo não tem chance na Rússia, o povo vai para a cadeia muito fácil, mas o Putin ele tem que confiar em algumas pessoas, se essas pessoas começam a se voltar contra ele, a coisa fica complicada, né? Bom, há pouco tempo atrás também, no dia 25 de abril, teve a morte do general Yaroslav Moskalik, né? Que a Ucrânia disse que foram eles que fizeram esse atentado aqui, mas o Constantin, ele coloca que acha uma coisa estranha isso. Por quê? Porque esse carro que explodiu estava parado nessa região há vários dias, né? E isso deveria ter chamado a atenção das forças de segurança russas, né? Os russos são meio paranoicos com esse tipo de coisa. Você deixar um carro parado, vários dias parado, na frente esse aqui é um prédio militar lá do cara, isso teria chamado a atenção do pessoal, né? Ou seja, a menos que quem fez isso tenha sido alguém do próprio exército russo, das próprias forças russas de segurança. Aí deixaram o carro lá e mataram o cara. Quando eu anunciei isso aqui, eu falei, não, se os ucranianos fizeram isso, ótimo, parabéns para eles, achei ótimo. É um militar russo, que morram todos eles. Agora, eu deixei essa hipótese aberta também, isso aqui parece coisa de mafioso, parece coisa dos próprios russos isso daqui, né? Mas o ponto que ele mais chama atenção é esse ponto aqui, ó. No dia 5 de maio, alguns dias antes da parada militar de 9 de maio, teve uma grande explosão num apartamento lá em Moscou, né? Com 2 pessoas mortas, 12 pessoas feridas. A explosão aconteceu dentro do apartamento, num prédio a 16 quilômetros ali do centro de Moscou. E eu falei na época que pode ser alguma eliminação, que os ucranianos tentaram eliminar alguma coisa. Não foi drone ucraniano, tá? Foi uma explosão de dentro do apartamento que levou a isso. Mas a gente não teve mais notícias sobre isso. Agora, o Constantin traz a notícia aqui no vídeo dele. Ele mostra aqui, ó, justamente, deixa eu tirar o som aqui. Ele mostra aqui justamente as imagens do apartamento por dentro, né? Da explosão por dentro, né? E a versão oficial das forças de segurança russas é que isso teria sido uma explosão de gás, que teria vazado gás do apartamento, explodiu o gás e aí causou esse dano todo e pronto, morreu o dono do apartamento, morreu outra pessoa, 12 pessoas ficaram feridas e coisa e tal. Isso seria uma explosão de gás. Mas a opinião que o pessoal tem é que isso daqui é uma explosão muito grande para ser uma explosão de gás, né? E porque se vazasse gás, uma quantidade muito grande de gás, a pessoa sente o cheiro, né? Os vizinhos sentem o cheiro, o pessoal avisa isso, né? Para ter uma explosão desse tamanho assim, é muito estranho. E, segundo ele está dizendo, teve vestígios de pólvora nisso daqui. Ah, não, tem uma outra coisa que ele fala também, que se você reparar, não tem fuligem nas paredes, né? Explosão de gás, tipicamente você tem fuligem nas paredes. As paredes estão brancas, não estão com fuligem.
Então isso aqui aponta para uma explosão de pólvora. Foi um dispositivo explosivo de pólvora que explodiu aqui. Agora, o mais bacana é quem é o dono desse apartamento? Quem foi a pessoa que morreu? A pessoa é o eletricista do Putin. O cara é um oficial do FSB, da Polícia Federal lá da Rússia, e trabalha como eletricista no Kremlin, trabalha como eletricista do Putin. Veja, esse pessoal que faz serviços pessoais para o Putin é todo mundo agente da FSB, todo mundo agente secreto, com anos de treinamento. Eles não vão pegar um cara na rua e falar, você aí, vem aqui consertar o fio do abajur do Putin aqui. Eles não são malucos disso, porque eles sabem que o cara pode plantar um explosivo, pode tentar matar o Putin, né? Então eles não fazem isso, todo mundo é oficial. Agora, esse oficial, que era eletricista do Putin, explodiu o apartamento dele com pólvora. Então tem várias hipóteses aqui. O cara poderia estar planejando um atentado contra o Putin e infelizmente a coisa deu errado, o dispositivo explodiu antes do tempo, né, e acabou matando ele. Ou, ao contrário, né, alguém estava ameaçando ele, coisa e tal, como ele não aceitou a chantagem para matar o Putin, o pessoal foi lá e executou a chantagem e matou o cara lá. Tudo, mais uma vez, que indica serviço interno, tentativa de atentado contra o Putin, né? E ele ainda dá uma dica que teve a limusine, teve esse cara que morreu, teve o apartamento que pegou fogo, e logo depois do desfile de 9 de maio, o Putin demitiu o general Oleg Salyukov, né, das forças terrestres da Rússia. Isso pode parecer que o problema era esse general, mas não. Na verdade, ele foi colocado no Conselho de Segurança no lugar do Patrushev. Então, ou seja, na verdade o problema é o Patrushev. O Patrushev é um cara, é um dos oligarcas que pode ter interesse de derrubar o Putin, né? Então, no final das contas, isso daqui é que pode ter indicado que o Putin está com medo desse pessoal. Mas, de novo, se o Patrushev está fazendo isso, não sei se é o Patrushev, tá? Pode ser outra pessoa. Ele próprio diz que não tem certeza de nada. Ele está vendo coisas estranhas aqui acontecendo e, na visão dele, isso indica que existem pessoas no Kremlin tentando derrubar o Putin, tentando fazer um atentado contra o Putin, ou pelo menos mandar um recado para o Putin. Isso pode ser mandar um recado também, olha só, a gente tá chegando perto, não estamos satisfeitos e coisa e tal. Enfim, vão conseguir derrubar o Putin? Isso daqui é outra desculpa que ele fala. Enquanto o Putin está nessa guerra, enquanto ele está mantendo a guerra, ele está mantendo boa parte das forças armadas interessadas, os generais estão recebendo dinheiro porque estamos em economia de guerra, então todo o dinheiro vai para as forças armadas, está todo mundo rico, todo mundo ganhando dinheiro, corrupção a mil e coisa e tal. E mesmo com essa coisa toda, existem pessoas tentando atentar contra a vida do Putin. Então o Putin sabe que parar a guerra agora ele morre, ele literalmente morre. O que vai ter de gente querendo matar ele, por que o Putin, sabendo que está com a economia ruim, sabendo que está perdendo a guerra na Ucrânia, sabendo que inevitavelmente vai dar merda essa guerra na Ucrânia, por que ele não senta na mesa de negociação? Porque esse pessoal vai matar ele se ele fizer isso. Se ele aceitar um cessar-fogo, o pessoal mata ele lá na Rússia, né? Essas correntes em torno ali, aí o pessoal mata ele com muita facilidade. Isso explica, isso seria uma explicação perfeitamente plausível para esse tipo de coisa. E veja, as três coisas podem estar ligadas, a minha visão, a visão do Nielsen e a visão do Konstantin. Porque não deixa de ser a mesma coisa. O Putin está numa enrascada, ele começou uma guerra que ele achava que ia ser uma guerra rápida, que ia resolver um problema, acabou causando um problema muito maior, está pressionado por quem está embaixo dele. A única alternativa que ele tem é continuar essa guerra. Ah, mas vai dar errado, a economia russa vai quebrar. Mas não tem outra alternativa, ele não tem como parar. Se ele parar, ele morre. Se ele parar essa guerra, ele morre. Literalmente, aparentemente, segundo o pessoal está dizendo aqui, né? Bom, falando algumas outras notícias, uma boa notícia aqui foi o aumento das taxas para fertilizantes russos e da Bielorrússia, de Belarus, vão subir de 6,5% para 100% ao longo dos próximos 3 anos, então mais sanções contra a Rússia, excelente notícia isso, né? O chanceler alemão também se opôs a reabrir a conversa sobre o Nord Stream Pipeline. O Trump tinha falado em acabar com as sanções para poder vender gás para a Europa, e não vai ter isso. Não se preocupem, quando a guerra acabar, a Ucrânia vai começar a explorar os poços de gás que tem ali em Poltava e vai vender gás para a Europa e vai ser resolvido esse problema sem necessidade da Rússia, né? Então, apesar de empresas americanas estarem interessadas em restaurar isso, Berlim diz que não vai ter mais gás russo lá. Excelente notícia isso. Bom, teve um reencontro do G7 que vocês sabem, os americanos queriam que não falasse nada, não criticasse o Putin, não sei o que lá.
Mas de qualquer forma, a declaração final diz que vai manter os ativos russos congelados e vai forçar Moscou a pagar pelos danos, mantém o apoio à soberania e à recuperação da Ucrânia e ameaçam novas sanções se o Putin rejeitar um cessar-fogo. Então acabou que foi uma declaração razoável do G7, né? Bom, a Hungria já está com 18 bilhões de euros bloqueados em apoio para a Hungria por conta das atitudes do Orbán, e o Parlamento Europeu está passando uma lei que vai tirar o poder de voto da Hungria justamente por conta dessa tentativa de ficar segurando esse tipo de coisa, né? O Orbán está cada vez mais desesperado com isso. Ele está dizendo agora que não, que tem espionagem ucraniana, que a oposição tem ligações com a Ucrânia, com a inteligência ucraniana e propaganda pró-Ucrânia, não sei o que lá. O cara está desesperado porque vai perder a eleição. Ele já sabe que vai perder a eleição, ele está chorando porque ele quer uma desculpa para perder a eleição dele. Já vai tarde esse idiota do Orbán. A Ukroborompon, que é uma empresa bélica ucraniana, fechou um memorando de cooperação com a KNDS, que é uma empresa bélica da Bélgica, para a produção de munição de calibre médio para canhões automatizados, infantaria, ou seja, boa notícia, mais produção bélica na Ucrânia. Olha só, a Rússia está falando que a União Soviética ainda existe, que a dissolução da União Soviética foi um ato jurídico falho e que, portanto, é nulo e que, portanto, a União Soviética ainda existe, e assim a crise entre a Rússia e a Ucrânia é um assunto interno, os Estados Unidos não devem se meter nisso. Esse pessoal está fazendo realmente muita ginástica mental, né? A boa notícia, como eu falei, a Bruxelas está preparando um plano B para garantir a entrada da Ucrânia na União Europeia, mesmo sem a Hungria, se o Orbán mantiver o veto dele, né? O contorno seria uma negociação paralela em que 26 membros aprovariam a entrada de Kiev, mesmo se a unanimidade não for atingida, ou seja, eles alterariam os requerimentos da União Europeia para aceitar um novo membro, mesmo sem a unanimidade. E aí o Orbán pode ficar chorando lá, e no final das contas a Ucrânia faria parte da União do mesmo jeito, né? Excelente notícia isso, a expectativa é que em 2030 a Ucrânia faça parte da União Europeia. A partir daí vai ser realmente uma história de muito sucesso para a Ucrânia, eu tenho certeza disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.